Muito bem. Ah, dando o pessoal aí a porta, vai. Enquanto as crianças estão saindo, os professores também, vamos abrir nossas Bíblias em Marcos, capítulo 14. Nós estamos fazendo uma pausa nos estudos de Apocalipse por causa das interrupções que vamos ter no Natal. Geralmente pregamos sobre o Natal, no Ano Novo, sobre compromissos para o próximo ano. Então nós estamos interrompendo, mas voltaremos, se Deus quiser, ao estudo de Apocalipse no próximo ano. O Martin Lloyd Jones fez uma série de estudos lá em Londres, na carta de Paulo aos Efésios, né? E ele levou 2 anos. Então, uma pequena epístola levou 2 anos. Então, a gente pretende passar menos tempo que Apocalipse, claro, mas só para dizer que realmente estudar capítulo por capítulo, pegando trecho por trecho, realmente demorado. E é bom que seja demorado, porque nós revisamos e aprendemos muitas coisas. Então, em 2016 voltaremos, se assim Deus nos permitir, a continuidade do livro de Apocalipse, lá capítulo 6, 7 em diante. Hoje nós queremos estudar um local da Bíblia muito especial. Quem vai a Israel sempre, todos, acho que todo mundo passa por esse local. É o Jardim do Getsemane. Como a palavra Getsemane vem do hebraico, aramaico, e não tem o som de G, a pronúncia certa seria Getsemane. A pronúncia seria mais aproximada com o nosso português. E aquele local é um local de prova, foi um local de prova, um local de teste, um local em que tanto o Senhor Jesus passou por uma grande prova, como todos que estiverem envolvidos naquele local passaram por uma grande prova. Alguns anos atrás eu escrevi um artigo sobre o jardim do Getsemane. E o trecho da Bíblia, depois a gente vai orar e depois vamos ler esse trecho, esse texto. Marcos, capítulo 14, a partir do verso 32. Quem puder ficar em pé, fique em pé. E vamos ler até o versículo 52 desse capítulo. E diz assim a palavra de Deus, Marcos capítulo 14, verso 32. E foram a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor, e a angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou, para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora, e disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, dormes? E não podes vigiar 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que responder-lhe. E voltou a 3ª vez e disse-lhes: dormi agora e descansai. Basta, é chegada a hora, eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. E logo, falando ele ainda, veio Judas, que era um dos 12, da parte dos principais dos sacerdotes e dos escribas e dos anciãos, e com ele uma grande multidão com espadas e varapaus. Ora, o que traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: aquele que eu beijar, esse é,
prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximou-se dele e disse: Rabi, Rabi, e beijou-o. E lançaram-lhe as mãos e o prenderam. E um dos que ali estavam presentes, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. E respondendo Jesus, disse-lhe: saístes com espadas e varapaus a prender-me como a um salteador? Todos os dias estava convosco, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas isto é para que as Escrituras se cumpram. Então, deixando-o, todos fugiram. E um certo jovem seguia-o envolto em um lençol sobre o corpo nu. E lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Pai querido, nós te damos graças em nome de Jesus pela tua palavra lida aqui, a leitura pública, a leitura aberta das Escrituras, e agora nós rogamos também que o Senhor se agrade do nosso meditar da tua palavra, e rogamos pela tua misericórdia e graça que o Senhor fale e que nós possamos ouvir. Oramos em nome de Jesus, amém. Podem sentar, amados. Eu falei para vocês que alguns anos atrás escrevi um texto, depois eu vi esse texto sendo reproduzido tantas vezes, mas vale a pena, né? Algumas pessoas nem citam crédito. Esse texto foi meu, há uns 3 anos atrás eu escrevi. Getsemane é uma prensa de espremer as olivas ou as azeitonas, que provavelmente essa prensa havia no olival, no chamado Jardim das Oliveiras, que ficava perto de Jerusalém. Daí o local passasse a chamar de Getsemane, ou do Jardim do Getsemane, ou o Jardim da Prensa, onde se espremiam as olivas, as azeitonas. É uma palavra da língua aramaica, uma das poucas palavras que ficou conservada em seu original, mesmo tendo os evangelhos sido escritos em grego. Esse jardim, conforme Marcos 14, 26 a 32, ficava no Monte das Oliveiras. Então, onde havia um monte, havia as olivas, e ali ficava o jardim do Getsemane. Lucas diz no seu evangelho, capítulo 22, verso 39, que Jesus tinha o hábito de ir àquele local com os seus discípulos. Aquele jardim era um dos lugares prediletos, preferidos de Jesus para orar. E ali, naquela última noite, Jesus agonizou em oração. Diz Lucas que, estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Aquele lugar tem um grande sentido espiritual, pois ali Jesus antecipou a sua dor de ser esmagado como uma oliva. Assim como a azeitona, a oliva, ao ser espremida na prensa no Getsemane, fazia jorrar o azeite, também o Senhor Jesus foi espremido na prensa da redenção, e dele pôde ser derramado o Espírito Santo. O óleo de oliva ou o azeite simboliza, conforme a Bíblia Sagrada, o Espírito Santo. O Salmo 133, Levítico capítulo 8, versículo 12, fazem essa analogia do azeite com o Espírito Santo. Jesus, em sua última noite com os discípulos, havia deixado bem claro que seria necessário que ele desse a sua vida como sacrifício, a fim de que o Espírito Santo pudesse vir para completar a obra salvadora na vida daqueles que crescem. João capítulo 16 fala sobre isso. O profeta Isaías, no capítulo 53, verso 5,
havia profetizado 700 anos antes que o Messias passaria pelo Getsemane, pela prensa. Diz Isaías 53:5, mas ele foi traspassado pelas nossas iniquidades, ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelos seus machucados, nós fomos sarados. O Getsemane é um local de provas. Ali foram reveladas as pessoas. Como em Provérbios capítulo 9:1 diz que a sabedoria já edificou a sua casa e lavrou as suas 7 colunas, assim também a prensa das provas, das situações difíceis, revelam também os tipos de pessoas que se aproximam de Jesus, que eles têm algum tipo de relacionamento com Jesus. O Getsemane revelou que Jesus é o Salvador, revelou todo o drama do sacrifício de Jesus. A Bíblia fala da morte de Jesus como um sacrifício. Sacrifício tinha que ser derramado sangue. Quanto mais eu leio a Bíblia Sagrada, mais eu vejo a importância que é dada ao sangue. Quando Caim matou Abel e Deus chamou Caim, o que é que Deus disse? O sangue do teu irmão que caiu na terra clama. Ele não falou apenas da morte de Abel, falou do sangue. Sangue está a vida. O sacrifício de Jesus, ele derramou o seu sangue. Não foi uma morte simples, foi uma morte cruenta, uma morte dolorosa, foi um sacrifício. E naquele Getsemane, na véspera da sua morte, naquela noite que antecedeu a sua morte, Jesus revelou sua natureza, o seu caráter de entregar a sua vida para a salvação de todo aquele que crê. Mas como falamos aqui, o Getsemane também revelou vários tipos de pessoas que estavam ali próximas de Jesus. E o primeiro tipo que nós podemos notar bem claro são os discípulos sonolentos. A gente lê e a gente se espanta com isso, né? Jesus diz, chama os discípulos para estarem orando com ele. Eu sei que a noite foi longa. Essa noite aqui é a noite da celebração da ceia. Essa noite aqui é aquela noite que Jesus pega em João capítulo 13 e vai até o capítulo 18, ele explicando o que ia acontecer. Certamente foi uma noite muito longa, muito cansativa mesmo. Não foi uma coisa simples, foi uma ceia tensa, cheia de ensino, talvez 2, 3 horas de ensinamentos de Jesus. E quando termina, ele ainda leva os discípulos para uma vigília de oração. Mas, amados, aquele momento era tão especial e era tão tenso, era um momento tão impactante, que a gente fica espantado com a sonolência dos discípulos. E foram a um lugar chamado Getsemane, e disse Jesus aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. E ele pega 3 dos discípulos, versículo 33, Pedro, Tiago e João, e ele chama em especial, e diz que ele começou a se angustiar. Ele abre o seu coração, ele diz que a minha alma está profundamente triste. E eu creio que a dor de Jesus era o fato de que ele, no dia seguinte, ele ia receber sobre si a culpa de todo o pecado, de todo aquele que nele crê. Isso talvez fosse a maior aflição. Um que detestava o pecado, que afastou-se do pecado na sua pureza, e agora ser contaminado com o pecado dos outros. E ele diz que a minha alma está profundamente triste. Aquele momento é um momento abalador. Diz que Lucas que ele sua, e diz que gotas do suor se transformam, são como sangue.
Não sabemos o que aconteceu direito ali, mas ele não disse que era um sangue, mas era como sangue. Deve ter acontecido algum tipo de hemorragia, não sabemos, mas aquilo ali transfigurava, modificava a própria expressão de Jesus. E ele encontra o versículo 37, e chegando achou-os dormindo, e diz: como é que vocês podem dormir numa hora dessa? Vigiem. E ele vai orar. Quando ele volta, estão dormindo, e ele se angustia, e quando ele volta, eles estão dormindo novamente. A primeira revelação é que há discípulos que não conseguem compreender os momentos importantes, os momentos mais cruciais das lutas dentro da vida cristã, dentro do reino de Deus, ou até na própria igreja. Há discípulos que tudo é natural, eles não conseguem sofrer. Se eles não conseguem sofrer com as lutas, eles não conseguem também se alegrar com as vitórias. Eles são sonolentos demais, eles dormem demais, eles não vivem o Evangelho. Os discípulos, os 11 discípulos, estavam nessa dormência, nessa sonolência, nessa insensibilidade diante de momentos tão cruciais. Também outro tipo de pessoas, que nós encontramos nos versículos 43 em diante, são o que nós chamamos dos discípulos traidores e os inimigos. Diz o versículo 43: e logo falando ele ainda, veio Judas, que era um dos 12, e ele veio ele veio enviado dos principais sacerdotes e dos escribas, dos anciãos, e com ele uma grande multidão. Havia soldados com espadas, com cacetetes, e ele já tinha tramado a traição de Jesus. Interessante que os discípulos, aqueles que estão próximos de Jesus, quando eles se afastam de Jesus, não somente eles traem, mas eles se juntam com os inimigos de Jesus. A apostasia, que é o afastar-se de Jesus, é muito mais do que o desvio, é o abandono de Jesus, leva as pessoas que estavam tão próximas a serem tais quais os grandes inimigos da cruz. Nós nunca vamos saber, talvez lá no céu vamos saber os reais motivos por quais Judas fez tudo isso. Mas há uma coisa terrível que a Bíblia diz sobre esse traidor. A Bíblia chama ele de filho da perdição, perdido eternamente no inferno, em tormentos para toda a eternidade. Alguém que esteve tão próximo de Jesus e vai passar a eternidade infinitamente distante, como todos aqueles que rejeitam ao Senhor Jesus. Há um tipo de discípulo também revelado aí no Getsemane, no versículo 47, que é aqueles que diz a Bíblia que, e um dos que estavam ali, sabemos que foi Pedro, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. Chamei esses discípulos aqueles que querem seguir a Jesus do seu próprio jeito. Jesus nunca mandou que fizéssemos por violência a defesa dele ou a defesa do cristianismo. Ao contrário, Jesus nos chama de ovelhas. Nós é que seremos perseguidos, nós nunca seremos perseguidores. Nós é que seremos os que sofrem afronta, nós nunca somos os afrontadores. E Jesus tinha deixado durante os 3 anos do seu ministério, 3 anos e meio do seu ministério, bem claro qual era a natureza dos seus discípulos. Mas de repente Pedro quer fazer as coisas do seu próprio jeito, e ele, pescador, estava com uma espada, e ele era tão bom na espada que só acerta a orelha do cara.
talvez mirou o pescoço, a cabeça, mas ele era tão bom de espada que só acertou a orelha. Nós sabemos bem a história que Jesus curou aquele servo, curou aquele homem, mas ficou a grande lição, que aquelas pessoas que estão sendo discípulas, que estão sendo seguidores de Jesus, que creram em Jesus, que são servos de Jesus, nunca devem fazer as coisas do seu jeito, e sim do jeito de Deus. Fazer as coisas do nosso jeito prejudica a nossa vida. Fazer as coisas do nosso jeito prejudica o reino de Deus, prejudica a igreja, prejudica a família, prejudica tudo, é inútil. Deus tem o seu modo, Deus tem os seus princípios, Deus tem os seus ensinos para nós como crentes, como servos dele, e os servos devem aprender na palavra e servir. Fazer as coisas do seu jeito é teimosia, é rebeldia, não aproveita para nada. Eu creio que um dos grandes males do cristianismo, principalmente cristianismo conservador, é que muitas igrejas e muitos membros de igreja não atentam para isso. Ao invés de querer seguir ao Senhor conforme a Bíblia, a obediência à palavra, querem fazer as coisas do seu jeito. Isso só causa tragédia para ele e para muito prejuízo. Hoje tivemos pela manhã, quero dar um exemplo, nossa Assembleia da Igreja. Quem foi que inventou a Assembleia? Não foi a igreja. Quem inventou a Assembleia da Igreja foi o Senhor Jesus, quando ele ordena que os assuntos sejam resolvidos pela a igreja reunida. Temos essa instrução em 1 Coríntios capítulo 5, uma igreja realmente bíblica, realmente uma igreja do Novo Testamento, uma igreja que se diz como a nossa, batista, que segue o Novo Testamento, ela tem que fazer suas assembleias, e nas assembleias, queiramos ou não, gostemos ou não, seja chato ou não, seja demorado ou não, temos que fazer e temos que obedecer. O que a igreja decidir, temos que fazer. É um jeito de Deus das coisas. Deus coloca a liderança da igreja para velar para que a sua maneira de ser as coisas e fazer as coisas sejam feitas. E quando nós queremos fazer do nosso próprio jeito, nós prejudicamos. Foi aquele caso quando Davi foi levar a arca de volta para Jerusalém, e Davi teve a boa ideia, fazer uma carroça nova, para levar a arca. Isso era bem legal, uma carroça nova, bem bonita, as rodas bem ajustadas, seria muito elegante, muito rápido levar a arca do Senhor para Jerusalém, lá para o Monte Sião, levando naquela carruagem. Mas só que Deus já havia estabelecido da lei que a arca tinha que ser levada nos ombros dos sacerdotes. E o que aconteceu é que quando a carroça deu um tranco e a arca foi caindo, e Uzá foi segurando a arca para não cair, um raio fulminou e ele morreu, e acabou a festa, acabou a alegria. Davi ficou super triste com isso. Era bem intencionado, mas estava errado a maneira como fazer. Tinha que fazer da maneira de Deus. Aí que Davi pensa, não tinha razão para ficar com raiva de Deus, não tinha razão para ficar triste, porque acabou a brincadeira, acabou a festa. E Davi pega então, chama os sacerdotes e manda que os sacerdotes levem conforme Deus mandou, no ombro e não numa carruagem. São exemplos da Bíblia que quando nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, acontece isso. Se Jesus não interviesse aí, não intervisse nesse caso e curasse aquela orelha, ia ficar uma tragédia dentro do início do cristianismo, discípulos usando de violência para querer fazer a vontade de Deus. Mas, amado, deixa eu me dizer uma coisa para nós pensarmos bem seriamente nisso. O mais sério de que quando nós queremos fazer as coisas do nosso jeito e não do jeito de Deus, é que isso se chama pecado. E o salário do pecado sempre é a morte. Ou arrependimento, ou vai trazer coisas tristes para a nossa vida. No versículo 50, nós temos um outro tipo de discípulos. E, amados, aí as fotos são do Jardim das Oliveiras, do Getsemane também.
E algumas dessas oliveiras daqui, não sei se já passou uma maior que nós temos aí, que ela realmente, em 2012, um grupo de biólogos e botânicos estudando a amostra dessa oliveira aí, e ela realmente tem mais de 2.000 anos. Já foi comprovado cientificamente que essa oliveira aí tem mais de 2.000 anos, e na época em que Jesus esteve aí e agonizou, essa oliveira devia ser um broto, uma oliveirinha pequena, mas ela é testemunha da agonia de Jesus. Eu sempre, quando nós vamos a Israel, a gente chega lá, e eu fico achando que aquilo é um milagre, ainda ter as oliveiras de 2.000 anos atrás, lá no jardim do Getsemane. Porque em Israel houve tantas guerras, no ano 70 Jerusalém foi destruída, e tantas guerras aconteceram ali, e vocês sabem que a oliva, aquele azeite, quando tirado, ele serve também para fazer fogo, ele é inflamável. Então qualquer fogo em olival pega rápido e queima tudo. Deus ter conservado o jardim do Getsemane, e com certeza algumas oliveiras da época de Jesus, é um grande milagre, talvez um testemunho de Deus para a agonia, para testemunhar da agonia de Jesus. Então nós estamos aí, quando você estiver passando em cada fase aí, a foto não tem nada a ver com a pessoa que está mostrando, mas apenas foi fotos que nós tiramos em Israel, e nós estamos querendo em cada parte da mensagem mostrar uma parte do Getsemane. Então no versículo 50 nós temos o que nós chamamos aí dos discípulos covardes. E um certo jovem o seguia. Jesus foi preso, né? E aqueles homens, né? Aí diz versículo 50, quando ele é preso, então deixando-o, todos fugiram. A sonolência, a insensibilidade leva ao medo, não vibra, não entende o que está acontecendo, não entende as promessas de Deus. Então isso leva à covardia. No versículo 50 diz que todos deixando, todos fugiram. Discípulos covardes, discípulos que não enfrentam a luta, que não enfrentam os desafios. Todos os anos nós temos desafios para a nossa vida, desafios de ler a Bíblia, desafios de orar, desafio de testemunhar, desafio de ser fiel, desafio de servir. E a oração de Jesus, né? O campo é enorme, a seara é grande e os ceifeiros são poucos. Então temos desafios enormes. E o que está impedindo nesses últimos dias de nós fazermos a obra, de nós enfrentarmos os desafios? Covardia, medo. Não queremos perder o nosso status, não queremos sair da nossa zona de conforto, então nós estamos dispostos a nos sacrificar para servir. Alguns dizem, Deus não quer sacrifícios, usa o texto errado. Quando diz Deus não quer sacrifício, é que Deus não quer que ninguém pegue o cordeiro e mate novamente, não quer que ninguém vá para o templo fazer sacrifício. Não tem nada a ver com o sacrifício da vida, não tem nada a ver aquele texto. Deus realmente, Ele quer sacrifícios, no sentido de que vamos servir com dedicação, com consagração, dando, se possível, a nossa vida. Muitos diriam que morreriam por Jesus, muitos de nós dizem isso, mas poucos estão dispostos a viver para Jesus. Versículos 51 a 52, é muito engraçado esse texto, essa parte, só tem no Evangelho de Marcos isso, e há uma explicação por quê, que revela um outro tipo de pessoa presente no Getsemane.
E um certo jovem o seguia, um certo jovem, e ele estava enrolado em um lençol sobre o corpo nu. O que aquele rapaz estava fazendo ali? Parece que morava ali perto, e parece que viu o barulho, viu o movimento, e do jeito que, não sei, dormia nu, e só se cobriu com o lençol e foi ver o que estava acontecendo, e sobre o corpo nu, e lançaram-lhe a mão. Então os soldados que prenderam Jesus confundiram ele com um dos discípulos, talvez até conhecesse, eu creio que também vou dizer quem é ele daqui a pouco, né? E quando tentaram agarrá-lo, pegaram no lençol, mas ele, largando o lençol, correu nu. Alguns dizem que, e eu creio que esse é Marcos, o que escreveu o Evangelho de Marcos. Aqui é a assinatura dele. Isso aconteceu com ele. Marcos era um jovem de Jerusalém. A família dele era a dona do cenáculo, da casa onde foi celebrada a última ceia. Provavelmente ele, curioso, acompanhou os discípulos até o Getsemane, mas despreparado, sem nenhuma prudência alguma. Ele então quer acompanhar tudo, e o que acontece é que ele passa um vexame. Discípulos despreparados muitas vezes querem servir, mas não querem se preparar para servir, não querem aprender para servir. Uma das coisas que a Guida sabe que me deixa mais triste é quando pessoas da minha igreja, que eu ensino tanto, e de repente ou dizem ou escrevem uma coisa que é errada segundo a Bíblia. A Guida sabe como eu fico triste com isso, porque às vezes eu tenho ensinado isso tantas vezes, e parece que aquilo tudo que eu ensino, muitas vezes para muitos é em vão. Não conseguem compreender, não conseguem se debruçar para querer estudar mais, para entender mais, para poder dominar aquele assunto, aquelas coisas tão básicas da fé. Já é tempo da gente nos encontrar, quem nós somos, os remanescentes desse último tempo, os sobreviventes de um cristianismo em caos, as últimas testemunhas antes do arrebatamento da igreja. E uma das coisas que eu tenho certeza que Deus quer da nossa vida é que nós estejamos preparados, para que não estejamos fugindo nus, envergonhados das lutas. Há os discípulos despreparados. Mas eu encontro nesse contexto, indo para Marcos capítulo 16, versículo 7, vai comigo aqui para Marcos 16, versículo 7. Aí é o pastor Demétrio da foto aí. O pastor Demétrio foi com a gente nessa última viagem do curso de arqueologia bíblica. Está lá no Jardim das Oliveiras. Aí é um Getsemane mesmo aí, ó. Marcos 16, versículo 7. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, apareceu aquelas mulheres, mas ele disse: mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, e ali o vereis, como ele vos disse. O anjo dá o recado, o anjo manda o informativo. Os discípulos que fugiram, os discípulos que se acovardaram, os discípulos que eram sonolentos, Jesus não desistiu deles, e ele disse: vão para a Galiléia, que ele vai falar, que ele vai encontrar-se com vocês lá na Galiléia. O que nós encontramos no Getsemane é tão importante e produz um impacto tão grande na vida dos discípulos, é que mesmo aqueles que pisaram na bola, aqueles que
não entenderam o momento e foram relaxados, dorminhocos, insensíveis, aqueles que se acovardaram, aqueles que fugiram, aqueles despreparados. Mas a Getsemane também tem uma mensagem de esperança para eles, que Jesus diz: olha, dizei a ele, dizei a Pedro, dizei aos discípulos, eu não desisti de vocês, eu ainda vou fazer essa obra na vida de vocês. O jardim do Getsemane revela também esse poder do Senhor Jesus de nos amar a tal ponto de não desistir de nós, mesmo nas nossas maiores tragédias, mesmo nos nossos maiores fracassos. Eu, quando leio esse texto do jardim, eu fico pensando, o que eu faria naquele momento? Quem sou eu? O que eu represento ali? Hoje, nos dias de hoje, eu sou o dos discípulos sonolentos. É assim que Jesus está dizendo para mim: você não consegue orar, você não consegue vibrar, você não consegue mostrar sinais de vida diante de tantos desafios que tem. Você está ainda sendo covarde, você ainda está sendo despreparado, você ainda está fugindo, você ainda está agindo com medo de encarar o meu chamado, que eu quero que como igreja vocês sejam, e que você como membro seja. Eu me pergunto, e eu me lembro de que houve, após o Getsemane, uma ação do Senhor Jesus para poder restaurar todos aqueles que se compreenderam, que fizeram e estavam errados. E, amados, nós temos um outro grupo representado por uma pessoa. Em Marcos capítulo 15, também nesse contexto, é o contexto da crucificação de Jesus, que é o dia seguinte do Getsemane. Diz o versículo 21 que quando Jesus estava levando a sua cruz para o Calvário, saindo de Jerusalém, e Jesus já tinha sido torturado à noite, tinha sido torturado pela manhã 2 vezes, o corpo de Jesus estava cansado, estava abatido, e diz a palavra, que ele mal conseguia carregar a trave, da vertical da cruz. Diz que constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. Eu gosto desse texto aqui, e eu considero esse relacionamento do Getsemane como no dia seguinte, quando Simão, o Cirineu, é chamado para levar a cruz. A força da dor, da agonia de Jesus, que começou lá no Getsemane, ele segue pela noite, quando ele, depois de torturado, é levado, colocado na fortaleza Antônia. Na manhã seguinte ele é julgado, novamente ele é torturado, e o seu corpo abatido pela sua obediência, um certo homem entra nessa história, chamado Simão o Cirineu. Ele ajuda Jesus a levar a trave da cruz até o Calvário, e a Bíblia diz que todo aquele momento se torna tão importante, que é a conversão também desse Simão Cirineu. Em Atos capítulo 13, nós temos aí o trecho aí da nossa tela, e na igreja que estava em Antioquia, alguns anos depois, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger. Esse Níger quer dizer preto, negro, porque a região de Cirene era a região que tinha da África, que as pessoas eram negras. E há uma ligação desse Simeão, com aquele que ajudou a levar a cruz. E quando você pega em Romanos capítulo 16, 13, preste atenção nisso aqui que é bem legal,
Paulo, quando escreve a igreja de Roma, e o evangelho de Marcos foi escrito em Roma, só tem uma razão dele falar isso: saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e minha. Ele saudai a Rufo, um crente, fala da eleição dele, do chamado dele, e saúda a mãe dele, se no caso aí a mãe dele é a esposa de Simão o Cirineu. Não era aquela mãe de Paulo, mas ela tratou a Paulo como se fosse filho dela, talvez nas doenças, nas aflições de Paulo. E quando você volta para Marcos capítulo 15, verso 21, ele diz: Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo. Por que Marcos fez questão de chamar ele pai de Rufo? E por que Paulo cita um Rufo lá na igreja de Roma? Porque o contexto da igreja de Roma, eles estavam querendo fazer esse link para mostrar um pouco da história de Simeão, ou Simão. A cruz o impacta. Depois ele está lá na igreja de Antioquia, sendo líder da parte da liderança da igreja de Antioquia, Atos 13, e Paulo, ao citar as suas saudações, lembra que até o filho dele, que ele foi citado em Atos 15, 21, chamado Rufo, estava servindo ao Senhor. A agonia do Getsemane leva a que as pessoas pensem da sua própria situação de renegar ao Senhor. Lembra do nosso pecado, lembra da nossa falha diante de Deus. A agonia do Getsemane é a grande prova da nossa vida. Getsemane é um lugar de restauração dos discípulos. Getsemane é um lugar de salvação também para aquele que ainda não crê no Senhor Jesus. Vamos orar, amados. Pai querido, há alguns lugares, ó Pai, que são tão especiais, que marcam a nossa vida. Quando nós começamos a estudar a Tua Palavra, quem que não se fica maravilhado com o jardim do Éden, lugar de alegria, lugar de pureza, um jardim que fica marcado na história da criação. Quando vamos para a redenção, um novo jardim aparece, o jardim da agonia, o jardim da prensa, o jardim que revelou o sacrifício, o valor do sacrifício de Jesus. Chegar ao ponto de dizer: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, não seja o que eu quero, mas como Tu queres. Revelou o valor, a dor, o sacrifício de Jesus. E aquele lugar também, ó Pai, é um lugar que nós nos encontramos e Ele nos revela quem somos, como estamos, para que lado estamos indo da nossa vida. Porque aquele lugar ali também, como vimos, é um lugar que vai impactar pessoas para a salvação, como no caso de Simeão, o Cirineu. E é um local também que vai confrontar os discípulos para uma vida restaurada, para uma mudança de vida, uma mudança de paradigmas em suas vidas. Ó Deus, aplica isso na nossa vida. Faz a Tua vontade. Em nome de Jesus oramos. Amém.